saciou, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Lá no campo os ceifeiros terminaram seu labor. Toda a terra está suspensa, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Olá amigo, olá amiga, quem vos cumprimenta é seu amigo e cooperador Daniel Duarte. Mais uma vez estou aqui juntamente com você para estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e o tema que estamos estudando é escatologia. Escatologia significa doutrina das últimas coisas. Estamos estudando esse estudo para poder nós ficar informado sobre as Escrituras Sagradas, sobre esse tema muito importante. Nós vamos estudar hoje sobre as bodas do Cordeiro. Estudamos na aula anterior, na aula passada, estudamos sobre o tribunal de Cristo. A igreja que logo depois de ter sido arrebatada, logo depois dos cristãos que estão mortos em Cristo ser ressuscitados, subiram juntamente para encontrar o Senhor nas nuvens. Nós vamos ler na Escritura, na Palavra de Deus, essas referências e vamos saber através do Espírito Santo, mediante a Palavra de Deus, que o Senhor tem preparado para cada um daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Desde agora, quero dizer que você, amado ouvinte, você, amado irmão, você, amada amiga e amiga, pegue um papel, uma caneta, pegue a sua Bíblia, para você anotar no seu caderno de anotação os versículos bíblicos, as passagens da Bíblia, sobre que darão continuidade ao estudo de escatologia. E vamos começar lendo a Escritura e vamos aprender o que diz a Palavra de Deus sobre esse tema muito importante, sobre as bodas do Cordeiro. Vamos aprender em nome do Senhor Jesus. Prepare-se para estudar as bodas do Cordeiro, tema escatológico. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia, Ele vem nos buscar. Nós vamos começar lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16 e 17, que está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vemos aqui na Escritura que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, aqueles que abandonaram o mundo do pecado e vivem em santidade com o Pai, Filho e Espírito Santo. Estes têm comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que todos os cristãos que depois da ressurreição e depois de serem arrebatados vão comparecer no tribunal de Cristo para receber as suas recompensas daquelas obras de caridade, daquelas obras que foi feita aqui na terra para o nome do Senhor Jesus.
2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 8. Mas temos esta confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Vemos aqui, amado ouvinte, amado amigo, amada amiga, a Escritura Sagrada, que todos os cristãos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Como já falei, como já aprendemos no estudo anterior sobre o tribunal de Cristo, esse tribunal não é para a condenação dos cristãos, é para dar galardões. Cristo vai voltar com seu galardão para dar aos seus servos. Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui é para os servos de Jesus que já estão salvos em Jesus Cristo. Depois do tribunal de Cristo, os cristãos vão entrar no céu, vão entrar para uma grande festa, chamada Boda do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, eis que está escrito, vamos ler. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então vemos aqui, amado ouvinte, amado estudante da Escritura Sagrada, nós aprendemos que vai ter uma grande festa. O que significa a palavra bodas? O que significa esse nome? Eu vou ler no dicionário Aurélio o significado desta palavra. Dicionário da língua portuguesa, eu vou ler e vamos tirar a nossa conclusão. Boda significa celebração de ou festa com que se celebra, casamento, núpcias. Então vemos aqui que vai ser uma celebração lá no céu, vai ser uma festa. Vai se celebrar o quê? Que festa é? A celebração, a festa de um casamento. Isto, a igreja, amado amigo, amada amiga, você estudante da Escritura, a igreja é chamada de noiva de Cristo. É reconhecida aqui na terra como noiva de Cristo. A Bíblia diz que ainda a igreja vai encontrar com o noivo, que é Cristo Jesus. E vai se tornar, Jesus vai se tornar o esposo. A Bíblia também diz claramente que a igreja é comparada também a um homem. E isto, além de uma noiva, também comparado a um homem, a um corpo. E isso diz na Escritura Sagrada em Efésios. Nós vamos ler, eis que está escrito, não podemos deixar para trás. Nós temos que ler na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Aos Efésios, capítulo 2, o versículo 15, diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aqui fala, amado ouvinte, amado irmão, sobre o povo gentil e o povo da nação israelita. Deus diz claramente que esse povo se tornou um só corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Livro de Colossenses, o capítulo 1, versículo 24. Eis que está escrito, vamos ler na própria Escritura, na palavra de Deus.
Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, existe apenas esse corpo, um corpo verdadeiro, que é a igreja, e é chamado também de homem, a qual nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 15. Diz que essa igreja é chamada de novo homem. Também a igreja, além de chamado de homem, é chamada também de noiva de Cristo. Em livro de Efésios, nós podemos compreender no capítulo 5 e o versículo 23, diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aqui está falando de marido e mulher, e Cristo compara a sua igreja como uma esposa neste sentido, e ele como um esposo. Versículo 25, capítulo 5 de Efésios: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Versículo 28, assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Aí aqui continue dando a instrução para os casais. Claramente, o apóstolo Paulo está falando, quando se diz que é um mistério grande entre relacionamento da igreja e Cristo, existe um mistério grande. Vamos ler no versículo 32, diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então existe um mistério muito grande entre a igreja e o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia continue dizendo que a igreja é comparada a uma virgem, é comparada a uma noiva que espera o seu noivo retornar. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, é comparado a igreja como uma mulher virgem que espera o seu marido para se tornar o seu marido. Hoje a igreja é uma noiva. Hoje a igreja está aguardando para encontrar com o seu noivo, seu marido, que se tornará posteriormente seu marido, automaticamente depois do encontro. Cristo, o próprio Senhor Jesus, vai ter um encontro com a igreja, e a igreja será apresentada ao Pai, uma igreja limpa, uma igreja purificada. Efésios, o capítulo 5, versículo 26. Para santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensíveis. Então vemos aqui que Cristo vai apresentar a igreja a si mesmo, vai apresentar esta igreja ao Pai Celestial, a igreja gloriosa, a igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue, conquistou a igreja com seu próprio sangue. Cada pessoa, cada irmão, cada irmã que faz parte do corpo de Cristo foi comprado por Jesus, porque Jesus morreu na cruz para salvar todos, inclusive aqueles que querem se salvarem. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange,
Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo Jesus morreu por todos e pela igreja. Cristo comprou com seu próprio sangue, conquistando-a na cruz. 1 Coríntios, este que está escrito, vamos ler, 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sim, amado amigo, amada amiga, irmão e irmã, você ouvinte e aluno desse estudo de escatologia. Jesus comprou a igreja com um preço muito alto. O preço que ele comprou, como já falamos anteriormente, foi com seu sangue, o sangue dele, o próprio sangue dele na cruz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vemos aqui, amados ouvintes, pela Escritura Sagrada, que nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Fomos comprados com o sangue do Senhor Jesus. Esta igreja, Jesus levará para o céu, arrebatará a igreja, vai raptar a igreja dessa terra. Essa igreja vai encontrar o Senhor Jesus nos ares, e depois de passarem pelo tribunal de Cristo, a igreja entrará para o céu, atendendo ao chamado da grande festa. Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 7, diz assim: regozijei-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O versículo 7 diz claramente que a esposa de Cristo já está preparada, já está pronta. Versículo 8: e foi-lhes dado que se vestissem de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quem é o Cordeiro? A Bíblia responde, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, amado amigo, amada amiga, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Então, esta ceia, esta janta, a palavra ceia, lá no contexto israelita, era uma janta que se fazia. A ceia é considerada como comunhão. A ceia é considerada como relacionamento íntimo com a outra pessoa. Poucas pessoas, só pessoas de confiança, são convidados para uma grande ceia. A Bíblia diz que a esposa vai ser arrebatada, que a igreja vai ser arrebatada, porque ela se aprontou e encontrou com o Senhor, para o encontro com o Senhor Jesus. Vemos claramente que este evento vai acontecer, que é as bodas do Cordeiro. Quantos anos vai durar as bodas do Cordeiro lá no céu? Essa festa, a festa maior que existe vai ser as bodas do Cordeiro. A Bíblia responde, de acordo com a Sagrada Escritura e as profecias escatológicas, as bodas do Cordeiro, essa festa no céu,
Cristo com a igreja vai durar um espaço de 7 anos. É isso mesmo, 7 anos a igreja estará numa festa no céu. 7 anos. E aqui na terra, o que estará acontecendo? Isto vai ficar para o próximo estudo. O que vai acontecer então aqui na terra? Quando a igreja subir? Quando Jesus voltar para buscar a igreja? O que vai ficar aqui na terra? Eu também vou provar categoricamente que as bodas do Cordeiro vai durar 7 anos, aproximadamente, pode-se dizer, falando escatologicamente, biblicamente falando, aproximadamente 7 anos, a igreja nessa grande festa lá no céu. Amado amigo, amada amiga, Deus abençoe a sua vida, o seu viver. Vamos passar para o próximo estudo. O que vai acontecer aqui na terra durante 7 anos que a igreja vai estar no céu, nessa grande festa. Que Deus vos abençoe. Quem vos